Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais, estamos juntos para esta leitura maravilhosa da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que bênção ter você por aqui para este momento agradabilíssimo que é ler a palavra de Deus. Nós estamos em Levítico capítulo 14 e você que ainda não está inscrito no canal, não fez ainda por quê? Nos ajude inscrevendo aqui no canal. Você não paga nada, nada, nada. Só apenas inscreva-se, ativa o sininho para ter aí as notificações de quando colocamos, disponibilizamos mais conteúdos. Todos os dias, às 5 da manhã, estamos aqui na leitura da Bíblia. Portanto, em outras ocasiões, também colocamos aqui outros conteúdos para o seu crescimento espiritual. Oremos, querido Deus, graças te dou pela oportunidade de estar unido com os teus filhos, através, ó Deus, desta plataforma, para juntos lermos a tua palavra. Precisamos de ti, Senhor. Queremos mais de ti. Precisamos que essa palavra fique gravada em nossos corações, para que não pequemos contra ti. Então, o Espírito Santo nos faça lembrar da sua santa palavra no momento oportuno, em todo momento da nossa vida, que necessitamos deste suporte, desta sustentação para a vivência diária. Senhor meu Deus, que o teu nome seja agradecido através da vida dos teus filhos, é o que eu te peço. Amém. Levítico 14 diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará de todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos carneiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degolará a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto do lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem purificado-se, e sobre o dedo polegar da mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log
de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e aquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor, e o restante do azeite que está na sua mão o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre, a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, como oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrando na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais funda do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia, e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar imundo.
E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que se houver raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das limpas pedras, e outro barro que tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, a lepra roedora há na casa, imunda está, portanto se derribará a casa, as suas pedras e a sua maneira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, e um lugar imundo, e o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa lavará suas vestes, e o que comer em tal casa lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 vezes, e pau de cedro, e carmesim, e sopo, e declarará uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará pau de cedro, e sopo, e carmesim, e ave vivas, e os molhará na ave, degolará as águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, com as aves vivas e com as avezinhas viva, e com o pau de cedro, e com o sopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra que tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e do apóstema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Levítico capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer homem que estiver fluxo na carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza e o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, que esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, e o que tem fluxo lavará suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Aquele que tocar na carne do que tem fluxo lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar, aquele em que cavalgar, repito, versículo 9. Também toda a sela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo, e até a tarde. E aquele que lavará suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar ou que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas vestes e banhará sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação,
e os dará ao sacerdote. O sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará, pois por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a sua semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda a veste e toda a pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundas até a tarde. E também a mulher com quem o homem se deitar com a semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver em sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar também, a sua separação será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo, e qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar água, alguma coisa sobre o que ela se estiver assentado, lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. E também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imunda até a tarde. E com efeito, qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da separação. Toda cama sobre o que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação, e qualquer que tocar será imundo, portanto lavará suas vestes, banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, até se contarão 7 dias, e depois será limpa, e ao 8º dia tomará 2 rolas, 2 pombinhos, e se trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei que tem o fluxo, e daquele de quem sai a semente da cópula e que fica por ela imunda, como também da mulher enferma, da sua separação, e daquela que padece do fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com a mulher imunda. Levítico capítulo 16. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa do espindolinho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá um novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e será expiação por si, pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte
pelo Senhor e a outra pelo bode. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte e oferecerá por expiação, mas o bode sobre o qual cairá a sorte para ser emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele e para enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e será a expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra, e tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias, e nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar e fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao redor, e daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e purificará das imundícias dos filhos de Israel, e os santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e da tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isto. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Então, depois Arão virá, versículo 23, depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará, e banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará suas vestes e banhará sua carne com água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho, o bode, a oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazida para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo, e aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor.
é um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isto é o estatuto perpétuo, e o sacerdote que for ungido e que for sagrado para a administração do sacerdócio, no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas. Assim, expiará o santo santuário e também expiará a tenda da congregação, o altar semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação, e isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico capítulo 17. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra ou arraial, ou quem os degolará fora do arraial e os não trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, e tal homem será imputado o sangue, derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo, para que o filho de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor, e o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais, se eles prostituírem, isto ser-lhe-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrina entre vós, que oferecer o holocausto ou sacrifício, e não trouxer a porta da tenda da congregação, para oferecer ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do meu povo, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar caça de animais ou de ave, que se come, derramará o seu sangue, cobrirá com pó. Portanto, é a alma de toda a carne, e o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o sangue. Qualquer que o comer será extirpado, e toda a alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer sangue, que comer corpo morto ou dilacerado, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imunda até a tarde, depois será limpa. Mas se os não lavar nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Levítico capítulo 18. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não farei segundo as suas obras na terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos, guardareis para andardes nele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, versículo 5 do capítulo 18. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai, a nudez da tua irmã.
filha do teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, da tua nudez não descobrirás a nudez da filha do teu filho e a filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez, a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás, a nudez da irmã de teu pai não descobrirás. Ela é parenta de teu pai, a nudez da irmã da tua mãe não descobrirás. Ela é parenta da tua mãe, a nudez do irmão de teu pai não descobrirá. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia, a nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher do teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher do seu irmão não descobrirás. É a nudez do teu irmão, a nudez da mulher e de sua filha, de uma mulher e de sua filha, não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentação, maldade é, e não tomarás uma mulher com sua irmã, para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. E não te chegarás à mulher perante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez, nem se deitará com a mulher do teu próximo para cópula, para te contaminares com ela, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão não deitarás, como se fosse mulher, abominação é, nem te deitará com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, confusão é, com nenhum destas coisas vos contaminareis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, e que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminada, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminem com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe, a seu pai, guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para ídolos, nem vos fareis Deus de função. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando sacrificardes sacrifícios pacíficos ao Senhor da vossa própria vontade, sacrificareis. No dia em que sacrificardes, no dia seguinte se comerá mais do que sobejar, ao terceiro dia será queimado no fogo. E se alguma coisa dele for comida no terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita, e qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá na tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade.
cada um com seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, não roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do Senhor. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão com teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerá pecado. Não te vingarás, nem guardareis ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo. Não semearás semente de mistura e veste de diversos estofos misturados, não vestireis. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva, desposada do homem, não for rasgada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não morrerão, pois não foi libertada. E por oferta de expiação pela sua culpa, trará ao Senhor a porta da tenda da congregação um carneiro, e com o carneiro da oferta pela expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e pelo seu pecado que pecou, e o seu pecado que pecou lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra, plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso, e o seu fruto 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor, e no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo arredondado no canto das vossas cabeças, nem danificareis a ponta da tua barba. Pelos mortos não dareis golpe nas vossas carnes, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados, o meu santuário, reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para adivinhadores e encantadores, não os busques, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor o teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando os estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não os oprimireis. Como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, éfas justas, justo intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, pelo que guardareis todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e cumprireis. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 20. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der a sua semente a Moloque, certamente morrerá, e o povo da terra o apedrejará com pedras. Eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do meu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário, profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, e todos os que se prostituem
após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituires após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e eu extirparei do meio do meu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar o seu pai, a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, e o seu sangue é sobre ele. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, e seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, seu sangue é sobre ele. Quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para ajuntamento com ele, aquela mulher matará com o animal, certamente morrerão, seu sangue é sobre eles. Quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua nudez, torpeza é, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã da tua mãe ou da irmã do teu pai não descobrirá, porque descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com sua tia, descobrir a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão, 100 filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia é. A nudez do seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Guardarei, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para o qual eu vos levo para habitar nela, e não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles, e a vós vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e aves e as limpas. E a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas, e ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meu. Quando, pois, um homem ou uma mulher em si tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerá, com pedras se apedrejarão, e o seu sangue é sobre eles. Levítico capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão, e por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo para se profanar, não se farão calva a sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpe na sua carne. Santos serão ao seu Deus, não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor.
o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é ao seu Deus. Portanto, santificará, porquanto oferecerão pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana a seu pai, com fogo será queimada. Eu, sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado azeite da unção que for sagrada, para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará suas vestes, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa do seu pai, nem por causa da sua mãe se contaminarás, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor, e ele tomará por mulher a sua virgindade. A viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher, e não profanará sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, dizendo, ninguém da sua semente nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a sua mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículos quebrados, nenhum homem da semente de Arão, ou sacerdote em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus, o pão do seu Deus, das santidades, de santidades e das coisas santas, poderá comer, porém até ao véu não entrarás, nem se chegará ao altar, portanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Levítico capítulo 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim se santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes todo homem que entre as vossas gerações e toda a vossa semente, que chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas até que seja limpo, como também o que tocar em alguma coisa imunda de cadáver, ou daquele que sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar em algum réptil pelo que fez imundo, ou algum homem pelo que fez imundo, segundo toda a sua imundícia, o homem que tocar será imundo até a tarde. Não comerás das coisas santas, mas banharás a sua carne em água, e havendo-se o sol já posto, então será limpo. Depois comerás das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto, dilacerado, não comerás, para nele não se contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que eu santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote
comprar alguma alma com seu dinheiro, aquela comerá delas. E o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida e das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver semente, se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer das coisas santas, sobre ele acrescentará um quinto e dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim, não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem vos farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Falarão a seu filho, a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de seu pai ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua alma, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que ofereçam ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá machos sem mancha das vacas, dos cordeiros, das cabras, nenhuma coisa que há defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas, das ovelhas, um voto ou oferta voluntária sem mancha será para que seja aceito, nenhum defeito nele haverá. O cego ou quebrado, aleijado ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheiro de impingens, este não oferecerá ao Senhor. Neles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderão oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Ou machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor, não fareis isto na vossa terra também. Da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus. De todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas há, não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo da sua mãe. Depois destes dias, 8º em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis num dia. Quando sacrificardes sacrifícios de louvores ao Senhor, e sacrificareis da vossa vontade no mesmo dia, se comerás nada, deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor, pelo que guardareis os meus mandamentos e fareis. Eu sou o Senhor, não profanareis o meu santo nome, para que não seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor. Repito o versículo 32. Não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 23. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes as solenidades do Senhor, que convocarei, serão santa convocação. Estas são as minhas solenidades. 6 dias obra se fará, mas no 7º dia será sábado de descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: quando houver entrado na terra, e que vos hei de dar, e cegardes a sua saga, então dareis um molho das primícias da voz ao
sacerdote. Trarei das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito, e ao seguinte dia do sábado moverá o sacerdote. No dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha e de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, e o quarto de 1 E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes oferta ao vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da sua oferta movida. 7 semanas inteiras serão até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então oferecereis novas ofertas de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, 2 dízimas de farinha serão levadas, se cozerão, primícias serão ao Senhor. Também com pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e um novilho dos carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimadas de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, 2 carneiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote se moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com 2 carneiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tireis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações, e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar o teu canto, nem colherás espigas caídas na cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas ao 10 do mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra naquela alma, eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é obra de vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, à tarde, numa tarde e outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dizendo: aos 15 dias do mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao dia 8º trareis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para a santa convocação, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libação, cada qual em seu próprio, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, além de todos vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Dia primeiro haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós os ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiro de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, celebrareis as festas ao Senhor por 7 dias.
cada ano. Estatuto perpétuo é pela vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo da tenda. Todos os naturais em Israel habitarão as tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés a solenidade do Senhor aos filhos de Israel. Levítico, capítulo 24. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porás em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha, delas cozerás 12 bolos, cada bolo será das suas dízimas, e os porá em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre mesa pura perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, e será para pão, por oferta memorial, oferta queimada ao Senhor em cada dia de sábado, isto é, porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo, e será de Arão seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filho de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que ele fizesse declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial. E todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, e qualquer que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto, e quem matar alguém certamente morrerá. Mas quem matar um animal o restituirá a vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial, e apedrejassem com pedra, e fizessem os filhos de Israel como como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico capítulo 25. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a sua terra, e 6 anos porás a sua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semeará o teu campo, nem porás a tua vinha, e o que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vintimarás. No ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento. A ti, a teu servo, a tua serva, e ao teu jornaleiro, ao estrangeiro, ao peregrino que peregrina contigo, ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Também contarás 7 semanas destes anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos se serão 49 anos.
Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu. O dia da expiação fareis passar trombeta por vossa terra. Santificarei o ano 50º e apregoarei liberdade na terra todos os moradores. Ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis, o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas da vinde, nem tratadas, porque jubileu é santo, será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderdes alguma coisa do vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima teu irmão. Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás o teu próximo, e conforme o número de anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos aumentar o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixará o seu preço. Conforme o número das novidades é que te vende. Ninguém, pois, oprima teu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Fazei os meus estatutos e guardareis os meus juízos, e fazei-os assim, habitareis seguro na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguro. E se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa novidade, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis da colheita velha, até que ao 9º ano, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Também a terra não se venderá por perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiro e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão darei resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção à sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará sua possessão. Mas se a sua alma não alcançar o que basta para restituir-lhe, então o que for vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate, mas se passando-lhe um ano inteiro, ainda que for resgatada, então a casa que tiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que comprou pelas suas gerações, e não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate, e sairão no jubileu. Mas no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E havendo feito resgate de um dos levitas, então a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão no jubileu, porque as casas da cidade dos levitas são sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhe é possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer, as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus
terás temor para que teu irmão viva contigo. Não lhes dará teu dinheiro com usura, nem darás teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não farás serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo até o ano do jubileu, te servirá. Então sairá do teu serviço ele e os teus filhos com ele, tomarás a sua família e a possessão dos teus pais tornará. Porque são meus servos, que vos tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. E quando teu escravo ou tua escrava que tiveres serão das gentes que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverdes convosco, que tiverem gerado nas vossas terras, e vos serão por possessão. E possuí-los eis por herança para vossos filhos, depois de vós, para herdarem a possessão perpetuamente. Os fareis servir, mas sobre vós, irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreareis deles com rigor. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que houver vendido, haverá resgate para ele, de um irmão o resgatará, ou seu tio, ou filho do seu tio resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, resgatará a si mesmo, e contarás com aquele que comprou desde o ano em que vendeu a ele até o ano do jubileu. O dinheiro da sua venda será conforme o número de anos, conforme os dias de um jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, proporcionalmente eles restituirá do dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele segundo seus anos, restituirá o seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano estará com ele. Não se assenhoreis, a senhora assenhoreará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. Esse desta sorte não resgatar sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me serão servos, meus servos são eles que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 26. Não farei para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciareis meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei das vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulhas os ossos vos chegará a vindima. Versículo 5 do capítulo 26. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sua sementeira, e comereis o vosso pão, e a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz à terra, dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada, e perseguireis vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olhareis, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, confirmarei o meu concerto convosco, e comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós se
enfadará, e andarei no meio de vós. A minha alma não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis por servo, por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que fosseis seus escravos. Repito o versículo 13 do capítulo 26. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões dos vossos jugos, e vos fiz andar direito. Mas se não me ouvirdes, não fizerdes todos os estatutos, mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, tísica e febre ardente, que consumam os olhos e atormente a alma, e semeareis debalde da vossa semente, e os vossos inimigos comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos aborrecerem de vós, se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrareis a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a vossa novidade, as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme o vosso pecado, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão os vossos caminhos, serão deserto, se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, eu vos deferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, sereis entregues na mão do inimigo, quando eu vos quebrantar o sustento do pão. Então 10 mulheres cozerão vosso pão num forno, e tornar-se-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não vos ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes, mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas comereis, destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver de vossos deuses, e a minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei os vossos cheiros suaves, e assolarei a terra, e se espantarão disso, e vossos inimigos que nela morarem, e vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e as vossas terras serão assoladas, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vos estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará dos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou vossos sábados, quando habitáveis nela, e quanto aos que vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos teus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. E padecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá, e aquele que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pelas iniquidades dos seus pais, com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade,
e a iniquidade de seus pais e com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente. E os fiz entrar na terra de teus inimigos, e então teu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Também eu me livrarei do seu conserto com Jacó, e também do meu conserto com Isaque, e também do meu conserto com Abraão. Me lembrarei da terra, me lembrarei. E versículo 43, a terra será desamparada por eles e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão do mesmo de que rejeitaram os meus inimigos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os antepassados que tirei da terra do Egito perante os olhos da nação, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Levítico capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação do varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação do varão será de 20 ciclos, e da fêmea de 10 ciclos. Se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação num varão será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos acima do varão, a tua avaliação será de 15 ciclos, e da fêmea de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apressar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote avalie, conforme alcançar a mão do que fez o voto, e avaliará o sacerdote. Se for animal do que se oferece oferta ao Senhor, tudo que der ele ao Senhor será santo. Não mudará, nem trocará por bom por mal, ou por mal. Não mudará, nem trocará bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar o animal por animal ou tal, e trocar, serão ambos santos. Se for algum animal imundo dos que não oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote avaliará, seja bom, seja mal, segundo a avaliação do sacerdote. Assim será. Porém, se alguma maneira resgatar, então acrescentará um quinto além da tua avaliação. Quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote avaliará, assim será. Mas o que se santificou resgatar a sua casa, então acrescentará um quinto a mais do dinheiro. A tua avaliação será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo, a sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente, e o gomer da semente da cevada será avaliada 50 ciclos de prata. Santificar o campo desde o ano do jubileu, conforme a sua avaliação, ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote ele contará o dinheiro conforme os anos restantes do ano do jubileu, isto é, se abaterá a tua avaliação, se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará um quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado, e possessão será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou e não for o campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da sua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a sua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele a quem comprou, aquele de quem era a sua possessão do campo. Toda a sua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário, o ciclo
será de 20 geras, mais o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou seja miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto e não se resgatará, vender-se-á segundo a sua estimação. Todavia, nenhuma coisa sagrada que alguém consagrar ao Senhor, de todo o que tem o homem, de todo animal do campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrado do homem não será resgatado, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela, no tocante todas as dízimas das vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara do dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem trocará, mas se alguma maneira o trocar, tal o trocando, serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Deus continue abençoando. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, por lermos a tua palavra. Ah, Senhor, que o teu Espírito possa fazer essa palavra fixar em nosso coração. Que possamos, dia a dia, Senhor, viver o que estão escritos nesta lei. Que possamos cumprir os teus princípios elementares e viver de acordo com a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe de maneira especial.